Hoje é o segundo vídeo da série dos países da Copa do Mundo de 2022. E hoje é o dia do Brasil. Eu desconheço um país com tanta variedade e influência de comida como o nosso. Cada estado possui as suas tradições, as suas raízes, as suas crenças, principalmente quando a gente pensa no hábito alimentar. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar algumas preparações típicas das 5 regiões do Brasil, o quanto a nossa alimentação é variada e também trazer aquela pitadinha de nutrição sobre esse prato é saudável ou não, o quanto ele ajuda ou não no processo de emagrecimento. Eu sou a Carol, a sua Nutri. A primeira região que eu vou começar a falar vai ser o Sul. Então, eu escolhi 4 alimentos. Tem uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou olhar para poder lembrar. Então, são 4 preparações, alimentos que eu escolhi da região para poder trazer para você descobrir o quanto ajuda ou não no emagrecimento, o quanto essa comida é saudável para aquela população. O primeiro é o chimarrão. Então, o chimarrão é uma bebida à base da erva mate. Ela é moída e adicionada de água e bebe-se quente, tá? Então, assim, a erva mate, ela é muito saudável. Ela vai conter cafeína, então ajuda muito no processo de foco, concentração, energia, disposição. É claro que o teor de cafeína dela é menor se a gente comparar com o café, mas para algumas pessoas sensíveis ao café, a erva mate encaixa muito bem justamente por ter uma baixa dosagem de cafeína e para muitas pessoas faz sentido usá-la justamente uma dosagem mais baixa, e isso faz com que os efeitos da cafeína sejam também amenizados. E também a erva mate ajuda no controle do colesterol. Se você não sabia disso, anota, porque é um chá que pode te ajudar a manter os níveis de colesterol mais equilibrados. Também vai ter a erva mate, mas já o chá preto, que também é originado da erva mate, ajuda demais no processo digestivo e também mais ainda no foco e na concentração. Com relação ao emagrecimento, o chimarrão ele pode ajudar sim, porque ele tem cafeína. E aí eu trago duas vias para você pensar o quanto o chimarrão pode ajudar sim a perder peso. O primeiro é que a cafeína, ela é um estimulante de quebra de gordura corporal. Então, quebra-se a gordura para que ela fique mais fácil da gente usar como fonte de energia. Então, facilita o emagrecimento se estiver associado com uma dieta de perda de peso. E a segunda questão é que, como você fica com mais energia e disposição, você pode treinar com mais intensidade, gastando mais caloria, e isso te levar também a ter uma melhora do déficit calórico e isso contribuir para você emagrecer mais rápido. A segunda preparação é o arroz de carreteiro. Esse prato, ele é bem caprichado, tá? Ele é à base de arroz, carne seca, bacon e linguiça. Aparentemente completo, porque tem praticamente proteína, carboidrato, mas são proteínas processadas, são proteínas que não têm valor nutricional adequado. Então tem bastante gordura, bastante sódio e não acho um prato saudável para você ter na sua rotina. Mas vale a pena experimentar, vale a pena comer uma quantidade moderada, porque vai ser um prato que, se você não tiver esse controle, não vai te ajudar a emagrecer. O terceiro é o churrasco. Eu adoro uma carninha. Mas o churrasco, ele pode atrapalhar, como ele também pode ajudar no emagrecimento, porque tudo vai depender do corte da carne e dos acompanhamentos. Então, se for uma carne magra e com acompanhamentos leves, como legumes, né, salada, folhas, você vai ter esse churrasco como um aliado do processo de emagrecimento. Agora, se for um churrasco com carnes com bastante gordura, acompanhamentos calóricos como pão de alho, farofa, maionese e outras coisas, aí o contexto todo não vai ser interessante para você perder peso. Então é só tentar lidar melhor com o que você vai comer com esse churrasco e também optar por cortes mais magros das carnes. O quarto é a cuca. Já ouviu falar na cuca? Eu particularmente nunca comi. Eu tenho até curiosidade em experimentar, mas nunca tive oportunidade. A cuca, ela é como se fosse um bolo, mas ela tem uma massa neutra, que parece um bolinho de baunilha, bem neutra. No meio tem um recheio, que aí pode ser de fruta,
de creme, de geleia, e aí acho que depende muito do gosto e tal. Então, tem essa base neutra, que é um bolinho, vai ter esse recheio, e por cima, uma farofinha à base de farinha de trigo, açúcar e manteiga. Então, é um bolinho caprichado, né, em caloria, tem bastante açúcar, porque vai açúcar no bolo, no creme, né, no recheio e na cobertura. E aí tem manteiga na cobertura e tem manteiga no bolo. Ou seja, é um bolo com bastante gordura, bastante carboidrato. Quem acompanha o canal já ouviu falar sobre a combinação de carboidrato, né, açúcar e gordura não ser tão interessante. Então a cuca é uma sobremesa muito consumida no sul, mas você precisa ter cautela no consumo, uma porção pequena, não é um bolo que dá para entrar com frequência, porque ele vai agregar valor calórico considerável e aí não vai ser interessante para você perder peso. Você que mora no sul e tá me ouvindo, tá me vendo, você agregaria alguma outra preparação típica e também conseguiria me dizer se ajuda ou não a emagrecer? Se você tiver algum comentário sobre isso, deixa aqui que eu vou adorar conhecer e também para as pessoas lerem, quem for acompanhar o canal, quem for acompanhar o vídeo. A segunda região é o Sudeste. Eu escolhi 3 preparações, alimentos para falar dessa região. E o primeiro é o virado paulista, tá? Eu também nunca comi, não tenho curiosidade de experimentar, mas é um prato muito consumido, principalmente aqui em São Paulo, tá? Então ele é à base de arroz, feijão ou tutu de feijão, engrossado com farinha de milho ou de mandioca, e bastante acompanhamentos fritos, bisteca, linguiça, a couve, que eu falo que é frita, mas ela é feita bastante no óleo, então, enfim, acaba não sendo uma parte saudável do prato, banana frita, ovo, torresmo. Ufa, só isso num prato só. Pois é, então é um prato bastante calórico, com bastante gordura, bastante sódio. Vai ter carboidrato do arroz, então ali é a parte melhor do prato, porque o resto realmente não vai agregar valor nutricional. Então precisa ter bastante atenção. Não é um prato que a gente vê na mesa das pessoas com frequência, justamente porque ele é bem pesado, o processo digestivo dele é bem complicado, então não é realmente uma preparação para o dia a dia. Mas é importante você entender que ele é bastante típico aqui de São Paulo e que você, se vier para cá, vale a pena experimentar. Mas se estiver no processo de emagrecimento, tenha cautela, tenha cuidado, experimente uma porção pequena para que de fato não comprometa todo o seu processo. Agora, o segundo alimento é a minha paixão: pão de queijo. Meu Deus, como eu gosto de pão de queijo. Quem me conhece sabe que é uma tentação para mim. Minha família é mineira, então eu tenho bastante influência da alimentação de lá. Não é de tudo que eu gosto, né, das preparações de lá, que eu realmente consumo, mas o pão de queijo, e o tutu também. O tutu também tem um lugarzinho no meu coração, mas o pão de queijo, ele ganha. Ele ganha e assim, eu acho que ele pode fazer parte da dieta de emagrecimento. Não acho ele um problema. Vou desmistificar essa questão para que você consiga ter um olhar diferente para ele e quem sabe conseguir trazer para tua dieta de perda de peso. A questão toda tá na escolha do pão de queijo e na porção. Se você for como eu, que não tem maturidade para comer pão de queijo, você precisa ter cuidado, porque aí você vai exagerar na porção e aí realmente ele vai fazer você ganhar peso. Mas, se você for uma pessoa controlada, tá tudo bem consumir o pão de queijo mesmo estando numa estratégia de emagrecimento. O que eu quero que você opte, o que você olhe na hora de escolher um bom pão de queijo. Primeira coisa, que esse pão de queijo seja feito com ingredientes naturais. Então, escolha um pão de queijo feito com queijo da canastra, um queijo meia cura, um queijo curado, que tenha ingredientes ali, que tenha leite, que tenha ovos, que tenha azeite. Por que eu falo isso? Porque existem pães de queijo que não têm esse perfil. Eles usam queijos processados, eles usam gordura vegetal, eles usam amido de milho para usar menos polvilho, para usar menos queijo, e aí você fica com pão de queijo totalmente sem ser pão de queijo. Porque amido de milho não tem nada a ver com polvilho doce, não tem nada a ver com polvilho azedo. Amido de milho é amido de milho. Então é importante entender quais os ingredientes que você tem que não pode abrir mão para ter um bom pão de queijo. Então, um bom queijo,
queijo canastra, meia cura, queijos curados, queijos duros, sabe? Ai, dá até água na boca. Polvilho, não admito pão de queijo que não tenha polvilho. Não venha com amido de milho, com fécula de batata. Por favor, né, gente? Respeita a história do pão de queijo. Então, polvilho doce, polvilho azedo. Então, cada região vai ter um pão de queijo diferente. O polvilho azedo, ele dá um pão de queijo um pouquinho com aquele gostinho mais azedo e ele não é tão maçudo, ele é mais oco, mais crocante. O polvilho doce, ele já dá aquele puxa-puxa, aquele pão de queijo quando você abre, vem aquela, tá? Tem esse perfil. Algumas pessoas usam leite, tem sempre ovos, alguns usam azeite, alguns usam óleo de soja, enfim. Mas o mais importante é que esse queijo, esse pão de queijo tenha queijo bom e polvilho doce ou polvilho azedo. Não admita a partir de agora um pão de queijo que não tem esses ingredientes principais. Então, optando por um pão de queijo mais saudável nesse quesito de ter ingredientes mais naturais, você pode tê-lo na tua dieta de emagrecimento comendo porções pequenas, mesmo que diária, mas uma porção pequena não vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Você tem que contabilizar o pão de queijo dentro da tua porção de carboidrato e dentro da sua porção de gordura. Se você encaixar ele nesse contexto, tá tudo bem. E aí você pode ser feliz, como eu seria. Se tivesse maturidade, eu não tenho, então não posso ter pão de queijo aqui. Mas se eu tivesse, eu colocaria dessa forma e com um cafezinho sempre, porque, né, pão de queijo e café é tipo Romeu e Julieta salgado. O terceiro é a feijoada. Pelo menos aqui em São Paulo, ela é muito consumida de quarta-feira e eu acredito que de sábado também. Mas a feijoada, ela é aquela preparação à base de bastante carnes salgadas, pode ser feita também com carne fresca, mas lombo, carne de porco, carne seca, costelinha, linguiça, calabresa, paio e tudo mais. E aí vamos lá. Se você gosta de feijoada e quer emagrecer, você pode comer feijoada. Olha que maravilhosa essa notícia. Mas o que vai determinar se essa feijoada vai ser boa ou não vai atrapalhar o teu emagrecimento é o que você vai comer junto com ela. Os acompanhamentos é que normalmente estragam algumas preparações. Você gosta de feijoada, você gosta da feijoada, então você tem que aprender a comê-la com outros alimentos que vão te ajudar no processo de emagrecimento. Vou me usar como exemplo. Meu pai amado, amor da minha vida, adora e faz uma belíssima feijoada. Sério. E não é porque é meu pai não, mas ele manda muito bem na feijoada. É uma das melhores. Olha, eu nunca comi uma melhor. Nunca comi. E aí quando ele faz, eu sempre como com o quê? Com legumes. Eu como com couve crua. Eu adoro comer com a couve crua. Então, em vez de comer com a couve refogada, eu como com a couve crua. Então, eu como o arroz não, desculpa, o feijão, as carnes, meu pai coloca, não é todo mundo que coloca, então eu entendo que depende da feijoada, das pessoas, né, depende de quem faz a feijoada, mas tem sempre um lombo, tem sempre uma carne seca, até entra uma linguicinha ali, não tem problema, mas coloca carnes boas, e aí eu monto esse prato, couve crua, bastante couve crua, vinagrete, adoro, a gente também tem hábito de comer com vinagrete, pedaços de carne, de lombo, de carne seca, feijão e acabou. Você acha mesmo que essa feijoada vai atrapalhar o emagrecimento? Não vai. Sim, vai ter mais gordura porque as carnes conseguem soltar a gordura delas, passa para o feijão, enfim, é uma preparação mais gordurosa, sim. Mas ninguém come feijoada todo dia também, certo? Então, se você não quer atrapalhar o processo, mas quer ter a feijoada, aprenda a comer dessa forma. O que vai atrapalhar a feijoada na sua perda de peso? A bananinha frita, a farofa, o torresmo. São esses adicionais que muito arroz, porque as pessoas comem com bastante arroz. E tudo isso vai agregar caloria, vai agregar mais gordura do que a própria preparação já tem. Então, é mudar um pouquinho o contexto de como você come e não tirar o alimento da sua vida. A terceira região é o Centro-Oeste. Também escolhi 4 preparações, alimentos para você conhecer dessa região. Então, a primeira é a galinhada com pequi. Então, é a base de arroz, frango e pequi. E é um prato bem completo,
E o pequi é uma fruta muito típica da região centro-oeste e ela é rica em vitamina A. E a vitamina A é uma precursora de um antioxidante maravilhoso que é o beta-caroteno. Então, é uma preparação que eu considero completa, extremamente nutritiva, com uma boa ação antioxidante. Vale a pena experimentar se você for para essa região. Tem que ser uma porção mais equilibrada, mais controlada, porque tem o arroz, tem, né, talvez muita gordura por conta do frango, aí depende de quais cortes do frango é usado ali na preparação. Mas se você comer esse prato melhorando o consumo com vegetais, fica o prato bem perfeito, bem completinho, porque tem arroz, tem a proteína do frango, você só melhora a questão dele dos vegetais, mas realmente eu acho um prato bem interessante e que pode sim ajudar no processo de emagrecimento. O segundo seria o arroz com pequim, então seria o arroz com a fruta, e aí acaba tendo os mesmos benefícios que eu falei da galinhada, porque vai ter o pequi, vai ter a vitamina A, só que aqui fica um prato faltando proteína. Então você come o arroz com pequi, agrega uma proteína, agrega vegetais, aí você consegue ter todos os grupos alimentares e dependendo da proporção que você colocar no teu prato, vai ajudar sim a você perder peso. Lá também, como terceiro alimento, usa-se bastante peixe de água doce. Peixe é a melhor proteína que a gente tem, porque o peixe ele é praticamente 100% proteína e com teor baixo de gordura, tá? Alguns peixes, por exemplo, salmão, não é tipo da região, mas para você entender, é um peixe mais gorduroso, ok? Com gordura boa, mas é um peixe mais gorduroso. Mas os peixes consumidos na região centro-oeste não são peixes com alto teor de gordura, então são peixes leves, com fácil processo de digestão, com bom teor de proteína, então acho excelente para emagrecer, para te ajudar nesse processo. E aí você acompanha assim, com alguns vegetais, com algumas folhas, e você realmente tem aquele prato bem low carb, bem interessante para você emagrecer. E como quarto, seria algumas frutas típicas da região, que você pode incluir como sobremesa ou no seu dia a dia, como um lanchinho, café da manhã, que é o cajá, a graviola, gabiroba e o caju. O caju é a fruta mais rica em vitamina C, além da cerola, tá? Então, o caju, ele é uma fruta que vai ter bastante dessa vitamina. Aqui no Sudeste, o caju, normalmente a fruta a gente não tem hábito de comer, mas lá tem bastante dessa fruta, então vale a pena. Se você é do Centro-Oeste e consome o caju, parabéns, porque você já tem um bom consumo de vitamina C, então seu sistema imune agradece. Você que está me vendo e é do Centro-Oeste, tem alguma outra preparação que você acha válido mencionar? Comenta aqui no vídeo, me conta um pouquinho de como ela é feita, se você acha que pode ajudar ou não a emagrecer, porque eu vou adorar conhecer mais um prato típico dessa região. A quarta região, estamos subindo, hein? É o norte. E a primeira preparação, alimento que eu escolhi para falar é o açaí. Só que o açaí deles não tem nada a ver com a palhaçada gostosa que a gente tem o hábito de comer aqui no Sudeste, né? Então, o nosso açaí não tem nada a ver com o açaí deles. Lá no Norte, eles consomem com bastante peixe e com tapioca em flocos. Então, é uma versão mais salgada. Então, o açaí na forma bruta, a fruta na forma íntegra, como, né, dá na árvore, é uma é uma das frutas mais ricas em antioxidantes que a gente tem no mundo. Então, olha que riqueza o nosso país. Nosso país, a gente tem um privilégio de ter muitos alimentos saudáveis. Nosso solo, ele consegue fornecer pra gente esses alimentos de uma forma natural, com bastante nutriente, com bastante ação para o nosso organismo, processo de emagrecimento, para quadro de saúde, para tratamento de doença. Então, assim, é para se orgulhar do nosso país, porque a alimentação, a disponibilidade para alimentos saudáveis nesse aspecto de produção, de cultivo de solo é muito bom. Então, o açaí é uma das frutas mais ricas de antioxidantes. A frutinha, por ser roxa, ela tem antocianina, que é um polifenol com essa ação potente. Então, ajuda demais no processo de recuperação, seja de músculo ou de sistema imunológico. Atua no controle de colesterol, de diabetes, da obesidade, controle de peso, ajuda no sistema imune, ajuda na parte cerebral. Então, assim, é muito interessante o açaí. Mas como eu já falei, com aquele carnaval todo que a gente consome aqui, não faz sentido, porque o daqui é um carnaval, é confete, é não sei o que, bababá. Leite condensado, paçoca, leite em pó, o que mais eu anotei aqui? Xarope de guaraná, açúcar.
Então, assim, esse açaí daqui não vai agregar quase nada de valor nutricional, só vai agregar caloria lá em cima. E aí, esse açaí daqui vai te atrapalhar muito a emagrecer se você tem esse hábito de comer dessa forma. Mas pensando na origem do açaí lá do norte, ele é uma fruta maravilhosa e que deveríamos consumir na forma como deve. Mas não, tá? Para acalentar o teu coração, então, ainda assim, mesmo aqui no Sudeste, né, essa forma, eu acho que em outras regiões do Brasil também, como que melhora, então, esse consumo do açaí para não atrapalhar no processo de emagrecimento? Então, você pode optar por lugares que fazem o açaí na versão sem açúcar, ou pelo menos na versão sem xarope, já vai te ajudar. Não colocar esse carnaval todo em cima do açaí, no máximo uma fruta, ou você agrega, por exemplo, tem alguns lugares aqui que a gente consegue melhorar a qualidade nutricional deixando uma preparação mais completinha, então a gente pode adicionar um pouco de whey protein, fica bem gostoso, fica bem interessante, eu adoro essa combinação. Você pode pôr uma fruta, ou abrir mão da fruta e colocar uma granolinha, dependendo da granola, tudo bem. Colocar uma castanha, colocar um coco, mas não ficar lotando de leite condensado e chocolate, porque aí realmente vai comprometer muito esse controle do peso e te atrapalhar a emagrecer. O segundo alimento é a mandioca. A mandioca é a base da alimentação do norte do nosso país. Ela é muito versátil. Ela dá origem à tapioca. Se você não sabe de onde vem a tapioca, é da mandioca, mas é um subproduto da mandioca. E também, a partir da mandioca, faz as farinhas, que são usadas para bolos, farofas e outras preparações. Pensando no tubérculo raiz na forma íntegra, a mandioca ela é muito interessante. Ela tem praticamente carboidrato, é um dos tubérculos com mais desse macronutriente. Então, ela é interessante para quem precisa ter muita energia. Gosto da mandioca, indico a mandioca para quem está no processo de ganho de massa muscular, porque come-se mais. Para quem está no processo de emagrecimento, a mandioca precisa entrar com um pouco de cautela, porque ela tem bastante carboidrato. Então, às vezes, uma porção pequena não faz muito sentido entrar na dieta, porque é pouco, mas seria o interessante para não atrapalhar todo esse processo de perda de peso. Mas é sim um alimento saudável, só tem que prestar atenção nesse contexto de caloria, carboidrato, porque pode atrapalhar. Mas ela é um alimento saudável sim, e você não precisa ter medo de comer. Repito, é só comer uma porção pequena. Eu chamo atenção, eu trago um ponto de atenção aqui com relação aos subprodutos da mandioca. Então, a mandioca raiz na forma bruta é uma coisa, mas quando eu pego a tapioca, quando eu pego fécula não, amido, oh meu Deus, polvilho doce, polvilho azedo, eu já tenho um subproduto. E aí já não tenho os benefícios que eu teria na mandioca. Então, as farinhas já vão agregar muito mais carboidrato, já vão aumentar muito o valor calórico das preparações, então você precisa ter cuidado. Pensando no emagrecimento, não dá para ficar usando essas farinhas achando que você está usando, tendo ou adquirindo, né, os mesmos benefícios que teria se comesse a mandioca. Outro ponto, é muito mais fácil você comer muito das farinhas do que da mandioca, porque a mandioca gera muito mais saciedade. Pega 100 gramas de mandioca e come. Pega 100 gramas de farinha. Então, 100 gramas de farinha, você está comendo muito mais carboidrato, muito mais caloria do que 100 gramas de mandioca. Então, esse ponto de atenção que eu acho que é importante você agora entender que quando você for comer produtos à base de mandioca, que você tem que ter bastante cuidado, porque senão ela vai te atrapalhar no processo de emagrecimento. O terceiro prato é o pato com tucupi. Eu ainda tô falando de mandioca, porque realmente, como eu falei, a mandioca é a base da alimentação lá do norte. Tucupi é um molho tradicional e ele é extraído da mandioca. E ele tem uma cor amarelada. E essa cor amarelada é por conta da quantidade de vitamina A que tem nesse caldinho extraído da mandioca. E aí vai ter muito beta-caroteno, foi como eu falei lá do pequi da região centro-oeste. Então tem o mesmo princípio ativo, tá? É muito interessante, é muito nutritivo. E aí faz o pato nesse caldo de tucupi. E o pato é uma carne saudável, bem nutritivo, não tem problema no processo de emagrecimento. Então é um prato que realmente agrega bastante valor nutricional.
Se você acompanhar com mais vegetais, acompanhar com uma porção de arroz ou uma porção qualquer de carboidrato, fica um prato bem completo. Se quer potencializar o emagrecimento, então nem coma com essa porção de carboidrato, coma só com alguns vegetais, que aí fica um cenário bem favorável para a perda de peso. Última região, que é o Nordeste. Então, eu escolhi aqui 4 preparações também para falar. E o primeiro é o acarajé. Eu nunca comi acarajé, não tenho muita curiosidade de experimentar, mas muita gente adora, né? Fala que é uma delícia. Mas ele é o quê? Ele é um bolinho frito de feijão, então a base dele é de feijão, frito no azeite de dendê. O azeite de dendê tem vitamina A, por conta daquela cor. Então, você percebeu que tudo que é amarelado, alaranjado, avermelhado, tem vitamina A. É uma característica dessa vitamina estar presente nesses alimentos dessas cores. Então, toda vez que você vê alimentos dessa cor, já pensa, putz, a Carol falou que tem vitamina A. Logo, vai ter beta-caroteno. Só que como é um óleo, e é um óleo saturado, uma gordura saturada, não dá para consumir pensando na vitamina A, não. Então, você vai abstrair esse aspecto nutricional e vai pensar muito mais na gordura que o azeite de dendê tem. E o azeite de dendê não tem nada a ver com azeite de oliva extra virgem. Nosso azeite de oliva, ele é muito bom para nossa saúde, para emagrecer, mas o azeite de dendê é outro tipo de gordura, é uma gordura saturada. Bom, então o acarajé ele é recheado de vatapá. O vatapá é uma mistura de alimentos à base de gordura, então tem leite de coco, castanha de caju. Então pensa, tem um bolinho que é frito, tem um recheio com predominância de alimentos gordurosos, e aí eu acho que por cima vai um camarão, alguma coisa nesse sentido. É uma comida bem pesada, com dificuldade de digestão, então você precisa ter cautela na hora de comer, não exagera. Se quiser experimentar, experimente, mas manter rotina, manter com regularidade o consumo desse alimento vai comprometer muito o processo de emagrecimento, porque tem bastante caloria, né? E como é fritura, absorve bastante gordura. O segundo alimento é o baião de dois. Então, um prato também bem calórico com vários alimentos. Então, arroz, feijão fradinho, bacon, queijo coalho, manteiga de garrafa, carne seca. Então, bastante gordura, bastante carboidrato, bastante sódio. Então, cautela, cuidado, moderação se você quer emagrecer. Aí tem o cuscuz, que muita gente gosta. Eu conheço pessoas que sempre pedem, Carol, dá para pôr cuscuz na dieta? Eu falo, pode, vamos colocar. Porque é um carboidrato saudável, tem bastante fibra, dá energia, então para quem tem uma rotina de treino, encaixa com maior facilidade, na minha opinião. E ele é à base do milho, então fornece algumas vitaminas, alguns minerais, então não tem problema de consumir. Se você acompanhar com proteínas, fica muito mais interessante, fica mais encaixado, mais completo. Então, para emagrecer, é só você ter uma porção certinha para encaixar aí na sua dieta. E aí, como quarto e último alimento, é o bolo de rolo. Ah, eu adoro. Esse eu já comi e bem gosto, porque eu amo uma goiabada. Tem goiabada também, meu olho dá uma brilhada, assim, sabe? Fala, gostoso. Só um parênteses, né? Vocês viram meu amor pelo pão de queijo. Já comeram pão de queijo com goiabada? Vocês nunca comeram? Eu deixo. Fala assim, a Nutri Carol, minha Nutri Carol, deixou eu experimentar pão de queijo com goiabada. Minha gente, olha, eu adoro. Como eu amo. Volta. Então, o bolo de rolo é interessante nesse aspecto, ele é gostoso, mas é um bolo. Então, mesmo sendo uma camadinha fina, ele é enroladinho, então fica um rocambole, lindo de ver, né, gente? Porque as camadinhas são tão finas que eu fico apaixonada. Cara, a pessoa é um artista, né, pra fazer isso. Mas é um bolo, a gente tem que levar em consideração isso, então não pode comer muito, tem que ter cuidado, tem açúcar na goiabada, tem açúcar no bolo. Então, se você conseguir ter maturidade ali numa porção pequena, ele não vai atrapalhar no processo de emagrecimento. Mas, se for um alimento, um bolinho que você gosta bastante, então você tem que comer com menos regularidade para não te atrapalhar nesse processo todo. E aí eu quero saber de você, agora, depois que você já viu algumas preparações típicas das 5 regiões do Brasil, deixa aqui nos comentários de qual região você é, qual prato é mais consumido aí na sua região, o que você consegue me dizer sobre o valor nutricional dele com relação aos ingredientes. Vamos trocar essa ideia, vamos trocar essa informação, porque eu vou gostar muito de saber de você que mora na região e se você concorda também com esses pratos que eu coloquei aqui, como que é a tua relação com esses alimentos.
Para terminar aquela pincelada de nutrição com relação aos alimentos típicos do nosso Brasil, eu vou trazer alguns dados importantes de cada do Brasil, na verdade, de uma maneira geral, sobre o quadro de obesidade e de sobrepeso. Então, esses dados é até 2019, não tem dados recentes atualizados sobre isso. Então, a tendência é de estar um pouquinho maior esses números, tá? Mas, excesso de peso, né? 55,4%. Então, mulheres, 53,9% e homens, 57,1%. Obesos no Brasil está em torno de 20%. Homens, 18,7%, mulheres, 20,7%. Tentei buscar também a relação de sedentarismo nessas regiões. Não consegui dados tão concretos, mas também tem uma evidência de que também tem um sedentarismo bem forte por trás dessas pessoas. Então a gente pode já pensar também das preparações mais calóricas entrarem com mais regularidade e do sedentarismo por trás também contribuindo para esse excesso de peso e para a obesidade. Eu amei montar esse conteúdo porque eu aprendi bastante sobre esses alimentos que cada região tem hábitos de consumir. Então ficou muito claro o quanto a nossa alimentação é variada, ela é nutritiva e ela sofre realmente influência de vários outros lugares até chegar nesse hábito que cada região tem, né? Então o sul ele tem influência de alguns países, o nordeste tem de outros, aí vai formando todos esses hábitos, essas crenças, essas comidas típicas. E mostrar também que existem alimentos mais calóricos que não vão agregar valor nutricional, mas que também existem possibilidades saudáveis, nutritivas, que ajudam a emagrecer e que ajudam a melhorar o quadro de saúde. E é sempre muito legal você entender como cada região funciona, trabalha e se alimenta, porque você vê que não é igual, né? Você vai para o Nordeste viajar, você vê que o café da manhã deles é diferente do café da manhã daqui do Sul, do Sudeste, então você vê que como é legal você desbravar, experimentar a gastronomia de lugares diferentes. Mas você também precisa ter a ideia de que se você tem o emagrecimento como objetivo, você pode sim desbravar, experimentar essa gastronomia de outros lugares, mas com essas dicas, né, de porção, de acompanhamento, de troca de alimentos, ter esse olhar de cuidado sem perder toda a questão legal que está por trás de você experimentar comidas diferentes. Me conta, você já conhecia esses pratos típicos do Brasil? Eu, muitos não conhecia, fiquei conhecendo agora, como eu falei, né? Eu estudei para poder montar esse conteúdo, eu achei maravilhoso. Você já experimentou algum deles? Me conta aqui o que você achou, como você se sentiu na hora que experimentou esses alimentos. Se você tiver, repita, alguma preparação que eu não falei aqui e achar válido, comenta aqui também para eu conhecer, para que outras pessoas também possam ver os alimentos típicos aí da sua região. E eu fico por aqui, eu vejo você no próximo vídeo, que vai ser sobre um país que muita gente gosta. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguns amigos, manda no grupo da família, me segue nas redes sociais, se inscreva no canal para que você receba as notificações de vídeos que entram semanalmente. E até o próximo vídeo. Um beijo, até mais!